Elas não eram apenas estrelas de Hollywood, eram lendas escandalosas que deixaram Johnny Carson sem palavras na televisão nacional. Por trás daquele sorriso famoso, Carson guardava segredos que fariam a América corar. Quando as câmeras paravam de gravar, essas 9 mulheres transformavam o The Tonight Show em seu playground pessoal de sedução. Carson uma vez confidenciou a um produtor: alguns convidados vêm para promover um filme. Estas mulheres vêm para fazer história. Número 1. Elizabeth Taylor. Quando Elizabeth Taylor fez sua entrada no palco de Johnny Carson, a temperatura no estúdio subiu 10 graus. Aqueles lendários olhos violeta não apenas cativaram a plateia, eles guardavam segredos de incontáveis ligações proibidas que até fizeram Carson ajustar a gravata. Nervoso. A deusa do cinema americano tinha um apetite de paixão que um só homem não podia satisfazer, provado por seus 8 casamentos com 7 homens. Carson brincou que entrevistar Elizabeth era como tentar domar um belo furacão. Nos bastidores, ele admitiu que o carisma puro dela o fazia sentir como se ele fosse o entrevistado. Executivos do estúdio avisavam Carson antes das aparições dela: não mencione os maridos a menos que ela os mencione primeiro. O que os telespectadores não viam eram os comentários sussurrados de Elizabeth durante os intervalos comerciais que deixavam Johnny vermelho e sem palavras. Um produtor lembrou-se dela se inclinar para Carson e dizer algo tão provocante que ele quase perdeu a deixa para voltar do intervalo. Durante uma aparição em 1973, ela supostamente disse ao maquiador para usar pó extra em Johnny porque "eu costumo fazer os homens suar". Os romances de Elizabeth não eram apenas fofocas de tabloide, eram lendas de Hollywood. Desde roubar Ed Fisher de Debbie Reynolds até sua turbulenta relação com Richard Burton, sua vida amorosa foi uma montanha-russa espetacular de paixão e traição. O próprio Burton certa vez afirmou: a voracidade de Elizabeth pela vida esgotaria uma dúzia de homens comuns. Quando Carson a questionou delicadamente sobre seus inúmeros casamentos, durante uma aparição em 1972, Elizabeth exibiu aquele sorriso famoso e ronronou: querido, não discuto meus apetites em público. A plateia gargalhou e os sensores da rede prenderam a respiração. Mais tarde, na mesma entrevista, quando questionada sobre sua infame coleção de joias, ela piscou e disse: os diamantes não são o melhor amigo de uma garota, Johnny. São apenas a lembrança mais permanente. Você acha que Elizabeth Taylor buscava o amor de verdade ou cada marido era só mais uma conquista em sua coleção? Deixe sua opinião. Número 2. Raquel Welch. Raquel Welch não apenas entrou no palco de Johnny Carson, ela o comandou com uma presença tão poderosa que fez o rei da televisão noturna esquecer temporariamente o próprio nome. Suas curvas famosas despertaram 1000 fantasias, mas foi sua inteligência sagaz e sua abordagem desinibida ao desejo que realmente fez Carson suar sob as luzes do estúdio. Por trás da imagem icônica de Raquel, havia uma mulher que sabia exatamente o que queria e não tinha medo de o perseguir. Os insiders de Hollywood sussurravam sobre a sua série de casos apaixonados com galãs, diretores e até um príncipe europeu. Carson uma vez comentou, fora do ar, que Raquel não flerta, ela faz declarações de intenção. Numa aparição memorável no Tonight Show, Raquel cruzou as pernas, inclinou-se e disse uma frase tão cheia de insinuações que os sensores da emissora quase cortaram para o comercial. Carson, rápido com uma resposta, ficou sem palavras. Quando ele se recuperou, só conseguiu dizer: acho que preciso abrir uma janela. O que o público não via eram as interações de bastidores, onde Raquel quebrava de propósito as regras não escritas de Hollywood. Um membro da equipe lembrou-se dela sussurrando algo no ouvido do Johnny que o fez corar pelo resto da entrevista. Em outra ocasião, ela teria enviado um bilhete a Carson antes de entrar que dizia: pronta quando você estiver. A química entre Carson e Welch tornou-se lendária entre os funcionários do Tonight Show. Durante um episódio de 1975, Raquel apareceu com um vestido tão deslumbrante que o cameraman, segundo informações, precisou ser lembrado 2 vezes para focar em Carson durante seu monólogo. Quando Johnny comentou sobre a reação da audiência à entrada dela, Welch sorriu e disse: eles estão só sendo educados. Devias ver como os homens reagem quando não há câmeras. Sua reputação de colecionar amantes só era superada pela de descartá-los quando a entediavam. Como disse um produtor de Hollywood, Raquel não parte corações, ela os incinera e segue em frente sem olhar para trás. Outro informante da indústria afirmou que o camarim dela sempre tinha flores frescas de pelo menos 3 admiradores diferentes a qualquer momento. Talvez o mais revelador fosse a reação de Carson sempre que o nome de Raquel apare.
Apareceu na lista de convidados. Um roteirista veterano do Tonight Show dizia que Johnny passava o dobro do tempo se preparando para as entrevistas dela, mas sempre abandonava as anotações assim que ela entrava no palco. Com Raquel, disse o escritor. Johnny sabia que o público não buscava conversa. Estavam testemunhando um duelo entre duas forças da natureza. Você acha que alguém como Raquel Welch poderia existir no Hollywood de hoje ou a cultura de celebridades mudou demais? Deixe-me saber nos comentários. Número 3. Angie Dickinson. Angie Dickinson trouxe mais do que suas famosas pernas ao sofá de Johnny Carson. Ela trouxe uma intensidade ardente que transformou entrevistas casuais em aulas magistrais de flerte. Carson, normalmente no controle total de seu programa, se viu seguindo a liderança de Angie sempre que ela aparecia. A química deles era tão eletrizante que rumores de um caso fora das telas os seguiram por décadas. Conhecida como Sargento Pepper Anderson em Policewoman, os romances de Angie na vida real eram bem mais intrigantes que qualquer roteiro de TV. Nos bastidores de Hollywood, sussurravam sobre seus casos com homens poderosos, incluindo um suposto romance com John F. Kennedy antes que ele se tornasse presidente. Quando Carson uma vez delicadamente aludiu à sua reputação, Angie apenas sorriu e disse: "Uma dama nunca conta, mas cavalheiros definitivamente também não deveriam." O que tornava Angie diferente de outras beldades era sua combinação de apelo natural e sagacidade afiada. Ela não seduzia só com a beleza. Ela desafiava, provocava e muitas vezes vencia os homens à sua volta. Durante os intervalos, membros da equipe relataram ver Carson e Angie em conversas que pareciam mais negociações íntimas do que um bate-papo casual. Um produtor lembrou-se de uma aparição particularmente memorável, onde Angie surgiu num vestido tão deslumbrante que Carson perdeu o fio da meada no meio de uma pergunta. Sem perder o ritmo, ela terminou a frase dele e piscou para a plateia. "Foi aí que percebi", disse o produtor, que ela era realmente quem mandava no programa. A tensão entre Carson e Dickinson virou piada interna entre os membros do Tonight Show. Antes de uma aparição no final dos anos 1970, Johnny teria dito à sua equipe: "Certifiquem-se de que o ar-condicionado esteja no máximo esta noite." Quando alguém perguntou por quê, ele sorriu e disse: "Porque a Angie está vindo e da última vez o estúdio quase pegou fogo." A abordagem de Angie a Carson era diferente de qualquer outro convidado. Enquanto a maioria das celebridades vinha com anedotas promocionais, Dickinson improvisava uma performance única a cada vez. Numa aparição de 82, ela trouxe a Johnny um par de algemas de adereço de Policewoman e disse: "Estas podem ser úteis um dia." A plateia gargalhou enquanto Carson ficou de um tom de vermelho raramente visto na televisão. O que fascinava os espectadores era como Angie combinava um charme inocente com uma intensidade inconfundível. Ela podia discutir seu projeto mais recente com o entusiasmo de uma garota da vizinhança e então, de repente, proferir uma frase tão carregada de insinuação que Carson teria que afrouxar a gravata. Como um roteirista do Tonight Show notou, Angie não precisa ser provocante, ela só precisa estar presente. Carson depois admitiu que Angie era das poucas convidadas que o deixavam realmente nervoso. "Alguns atuam para a câmera", ele disse uma vez. Angie atua para si mesma e te deixa assistir se tiver sorte. Será que Angie Dickinson foi mesmo a mulher mais perigosa de Hollywood? Ou só a que teve a coragem de viver à sua maneira? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Número 4. Ann-Margret. Ann-Margret irradiava luz e se movia com sensualidade. Quando ela deslizou para o sofá do Tonight Show de Johnny Carson, a bomba sueco-americana trouxe uma combinação única de apelo inocente e sensualidade crua, que deixou tanto o apresentador quanto a plateia hipnotizados. Por trás daquele doce sorriso, havia uma mulher que os insiders de Hollywood chamavam de a tentadora mais surpreendente da cidade. Na tela, Ann-Margret podia transformar-se de inocente a selvagem em segundos. Fora das telas, sua natureza apaixonada era lendária em Hollywood. Seu infame caso com Elvis Presley durante as filmagens de Viva Las Vegas foi apenas o começo de um currículo amoroso que supostamente incluía alguns dos homens mais poderosos do entretenimento. Carson, sempre o profissional, tentou manter a calma durante as entrevistas, mas a equipe notou como ele se aproximava sempre que Ann-Margret falava. Numa aparição, ela descreveu uma cena de moto recente com tal intensidade que Carson afrouxou a gravata e brincou: "Está quente aqui ou é só você?" O que não viram foram as trocas intensas nos intervalos. Um cinegrafista lembrou-se de Ann-Margret sussurrando algo para Carson que o fez perder sua deixa ao retornar dos comerciais. O que quer que ela tenha dito, supostamente deixou o apresentador imperturbável visivelmente perturbado. O poder de Ann-Margret residia em suas contradições. Numa entrevista de 1971,
Ela falou do seu trabalho de caridade com a inocência de uma professora de escola dominical e momentos depois descreveu uma dança com tal paixão que Carson teve de cortar para o comercial. Ao voltarem, o cabelo de Johnny estava um pouco bagunçado e a equipe jurou que ele usara o intervalo para jogar água fria no rosto. O efeito dela no estúdio do The Tonight Show foi lendário. Antes de uma aparição, Anne Margaret teria pedido que a iluminação fosse ajustada porque certos ângulos revelam mais do que outros. O diretor de iluminação mais tarde afirmou que foi a única vez em sua carreira que lhe pediram para fazer um convidado parecer menos sedutor em vez de mais. A dualidade de Anne Margaret fascinava Hollywood. Em público, ela mantinha a imagem de boa moça. Em particular, executivos do estúdio cochichavam sobre sua abordagem desinibida ao romance e sua recusa em seguir as regras. Como um ex-amante supostamente disse, ela parece um anjo, mas ama como o diabo. Carson mais tarde confessou que entrevistar Anne Margaret era como tentar ter uma conversa casual durante uma tempestade elétrica. Grande elogio do homem inabalável que já tinha visto de tudo. Num raro momento de franqueza num evento da indústria televisiva, Carson admitiu: "Quando Anne Margaret está no programa, eu não sou a estrela. Estou apenas tentando acompanhar sem revelar o quão ofegante ela me deixa." Você acha que a natureza ardente de Anne Margaret era autêntica? Ou era tudo parte de uma imagem cuidadosamente elaborada? Deixe-nos saber nos comentários. A quinta colocada, Sophia Loren. Quando Sophia Loren subiu ao palco de Johnny Carson, até o lendário anfitrião ficou momentaneamente deslumbrado. A deusa italiana não só entrava num lugar, ela o transformava, trazendo sofisticação europeia e paixão desinibida à TV americana. Carson, geralmente rápido com uma tirada, muitas vezes se via apenas observando com admiração, enquanto Sophia dominava seu programa com um encanto natural. Por trás do talento oscarizado de Sophia, havia uma mulher cujo apetite pela vida se tornou lenda em Hollywood. Embora publicamente devotada ao produtor Carlo Ponti, sussurros de seus casos apaixonados circularam pelos estúdios por décadas. Um boato famoso envolvia um romance ardente com Cary Grant durante as filmagens de Orgulho e Paixão, um caso do qual Grant, dizem, nunca se recuperou totalmente. O que mais cativava em Sophia era sua abordagem europeia ao desejo. Ao contrário das americanas que se escondiam atrás de personas juvenis, Loren era madura e sensual, sem desculpas. Numa aparição no Tonight Show, ela descreveu o romance italiano com tal vividez que Carson brincou: "Preciso anotar. Histórias de bastidores pintavam uma mulher que vivia pelas suas próprias regras." Um produtor do Tonight Show recordou Sophia chegando com uma lista de temas que se recusava a discutir, mas depois flertou tão magistralmente com Carson que ele esqueceu todas as perguntas que tinha preparado. "Ela não precisava do nosso roteiro", disse ele, "ela estava escrevendo o dela." Sophia trouxe uma inconfundível sensibilidade europeia para a televisão americana. Durante uma aparição em 1979, ela discutiu cozinhar comida italiana com tanto entusiasmo e paixão que Carson comentou: "Você faz o espaguete parecer um prazer proibido." Sem perder o ritmo, Sophia respondeu: "Johnny, qualquer coisa pode ser proibida se você gostar o suficiente." A plateia explodiu enquanto os sensores da emissora checavam freneticamente suas diretrizes. O efeito dela na equipe do Tonight Show tornou-se lendário. Antes de uma aparição, Sophia supostamente enviou a Carson uma garrafa de vinho italiano com um bilhete dizendo: "Para te ajudar a relaxar antes do nosso tempo juntos." O gesto desarmou tanto Johnny que os funcionários alegaram que ele passou o pré-show inteiro andando de um lado para o outro e praticando frases em italiano que ele nunca chegou a usar. O que realmente distinguia Sophia era sua confiança em seu próprio charme. Ao contrário das atrizes de Hollywood treinadas para fingir que não sabiam que eram bonitas, Loren abraçou seu poder sem desculpas. Durante uma troca memorável, Carson perguntou sobre sua famosa citação: "Tudo o que você vê, devo ao espaguete." Sophia sorriu e respondeu: "Nem tudo, Johnny. Algumas coisas não podem ser discutidas na televisão americana." A reação da plateia foi tão alta que a próxima pergunta ficou completamente inaudível. Carson uma vez comentou que entrevistar Sophia era como tentar capturar um raio dentro de uma garrafa. O comentário não se tratava apenas da sua beleza, mas sim do seu espírito indomável e da sua recusa em se conformar às expectativas de Hollywood. Numa indústria construída sobre a fantasia, Sophia Loren era perigosamente real. Sophia Loren foi a tentadora mais autêntica da história de Hollywood ou simplesmente a mais hábil em criar a ilusão? Deixe seus comentários abaixo. Número 6. Kim Novak.
Kim Novak não só cativou o público em Vertigo, ela deixou Johnny Carson igualmente enfeitiçado sempre que ia ao programa dele. A loira platinada, com voz rouca e olhar penetrante, trazia um ar de mistério que transformava entrevistas comuns em encontros elétricos. Por trás de sua fachada fria, havia uma mulher cuja paixão atraía e aterrorizava a elite de Hollywood. Executivos de estúdio queriam lançar Novak como a próxima Marilyn Monroe, mas os mais próximos sabiam que ela era algo muito mais complexo. Seus supostos casos com Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e vários diretores proeminentes pintavam o retrato de uma mulher que seguia seus desejos e não os ditames do estúdio. Quando Carson, uma vez, com delicadeza, sondou sobre a sua reputação, Kim inclinou-se para a frente e sussurrou. As histórias que ouviu? Esqueceram-se de todas as melhores partes. Ao contrário de outras estrelas que se faziam de inocentes para as câmeras, Novak trouxe uma intensidade quase hipnótica ao The Tonight Show. A equipe lembrava como ela mantinha um olhar fixo em Carson, criando tensão tão densa que se sentia pela tela da TV. Durante os intervalos comerciais, as conversas deles pareciam tão íntimas que os diretores às vezes tinham que sinalizar várias vezes antes que Carson percebesse que estavam de volta ao ar. Um produtor lembrou-se de Kim chegando ao estúdio com um vestido tão deslumbrante que Carson abandonou suas perguntas pré-entrevista e simplesmente improvisou o segmento inteiro. Ela não o distraiu apenas, observou o produtor. Ela reescreveu por completo a dinâmica do programa. A mística de Kim era em parte intencional, em parte inata. Durante uma aparição em 1968, ela discutiu suas pinturas com detalhes tão íntimos que Carson comentou.